O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 20, parte 2. Diante dessas palavras, Cristão explodiu aos brados. Novamente o vejo. E ele me diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Leia Isaías, capítulo 43, versículo 2. Então os dois criaram coragem, e o inimigo, depois disso, fez-se mudo como pedra, até alcançarem a outra margem. Cristão imediatamente encontrou apoio para os pés no leito do rio, e o resto da travessia se deu em águas rasas. Já na outra margem do rio, viram novamente os dois seres resplandecentes que ali os aguardavam. Saindo da água, foram saudados por eles. Somos espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de ser herdeiros da salvação. Leia Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Assim, dirigiram-se para o portão. Ora, o leitor deve notar que a cidade ficava sobre um monte imponente, mas os peregrinos o galgaram com facilidade, pois os dois homens os levavam pelo braço. Também haviam deixado lá atrás, no rio, as suas vestes mortais, pois, embora tenham entrado nas águas com elas, ao sair já não traziam no corpo. Subiram, pois, com muita agilidade e rapidez, embora a fundação em que se assentava a cidade fosse mais alta do que as nuvens. Atravessavam as alturas do ar mansamente, conversando pelo caminho, consolados por terem passado o rio em segurança e pela companhia e o auxílio de seres tão gloriosos. Com os seres resplandecentes conversavam sobre a glória do lugar, e eles lhe disseram que a beleza e a glória eram simplesmente indizíveis. Ali, disseram, estão o Monte Sião, a Jerusalém celeste, o inumerável exército dos anjos e os espíritos aperfeiçoados dos homens justos. Agora vocês irão para o paraíso de Deus, onde verão a árvore da vida e comerão de seus frutos eternos. Quando lá chegarem, receberão mantos brancos e viverão todos os dias ao lado do Rei, por toda a eternidade. Jamais verão as coisas que viram quando estavam nas regiões inferiores da terra, como a tristeza, a doença, a aflição e a morte, pois a antiga ordem já passou. Leia Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Vocês estão indo para o convívio de Abraão, Isaque e Jacó, dos profetas, dos homens que Deus libertou do mal, que virá e que hoje repousam nos seus leitos, cada qual andando na sua justiça. Perguntaram então os peregrinos: o que devemos fazer no lugar santo? Lá receberão consolo por todos os seus esforços e terão alegria que compensará todos os seus pesares. Colherão o que plantaram, o fruto de todas as suas orações, lágrimas e sofrimentos pelo Rei ao longo do caminho. Nesse lugar usarão coroas de ouro e desfrutarão da eterna visão do santo, porque ali o verão como ele é. Leia 1 João, capítulo 3, versículo 2. Ali também servirão continuamente com louvores, com brados e ações de graça, aquele que desejaram servir no mundo, embora então com muito mais dificuldade por conta da debilidade da carne. Os seus olhos se deleitarão com a visão e os seus ouvidos com a audição da suave voz do poderoso. Conviverão novamente com seus amigos que chegaram antes de vocês, e receberão com alegria cada um que chegar depois de vocês ao lugar santo. Ali também se revestirão de glória e majestade e terão vestes adequadas para andar ao lado do Rei da Glória. Quando ele descer das nuvens ao som da trombeta, sobre as asas do vento, vocês poderão recebê-lo, e quando ele se assentar no trono do juízo, estarão ao lado dele. Sim, quando dele decretar a sentença dos obreiros da iniquidade, sejam anjos, sejam homens, vocês também terão voz no julgamento, pois esses eram não só inimigos dele, mas também de vocês. Ainda quando ele voltar à cidade, também vocês voltarão com ele ao som da trombeta, e lá para sempre permanecerão.
Aproximando-se já do portão, eis que um destacamento do exército celeste sai para recebê-los. Disseram então os dois seres resplandecentes que acompanhavam os peregrinos: Eis aqui homens que amaram nosso Senhor quando viviam no mundo e que tudo abandonaram pelo seu santo nome. Ele nos enviou para buscá-los e nós os trouxemos até aqui nessa jornada, para que possam entrar e mirar a face do seu Redentor com alegria. Então o exército celeste soltou um forte brado dizendo: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Leia Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Também vieram recebê-lo vários dos trombeteiros do rei, trajando vestes brancas e resplandecentes. Esses, com sons fortes e melodiosos, faziam até mesmo os céus ecoarem a música. Os trombeteiros saudaram o cristão e seu companheiro com 10.000 boas-vindas, com brados e o soar de trombetas. Depois cercaram os peregrinos de todos os lados, alguns pela frente, outros por trás, alguns à direita, outros à esquerda, como para escoltá-los até as regiões superiores. E no trajeto continuamente soavam as trombetas, tocando notas agudas e melodiosas. A cena, para quem a pudesse observar, era como se o próprio céu descesse para recebê-los. Assim caminhavam juntos e no percurso, vez por outras, os trombeteiros demonstravam com alegres notas, combinando o som com olhares e gestos. Quão bem-vindos eram cristãos e seu amigo, tamanho era o júbilo com que se os acolhiam. E agora os dois homens, por assim dizer, se viam no céu antes de lá entrar, extasiados que estavam pela visão dos anjos e pela audição de notas tão melodiosas. Dali também já avistavam a própria cidade e julgaram ouvir todos os sinos repicando como sinal de boas-vindas. Mas, acima de tudo, estava a expectativa alegre e doce que tinham de lá viver, ao lado de tão bela companhia. Isso pelos séculos dos séculos. Ah, com que língua ou pena se pode expressar júbilo tão glorioso? E assim, chegaram ao portão. Ora, diante do portão, lia-se escrito no alto com letras douradas: Felizes os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Leia Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Então vi em meu sonho que os homens resplandecentes lhes diziam que chamassem diante do portão. O que eles fizeram? Alguns lá de cima olharam por sobre o portão, Enoque, Moisés e Elias, entre outros, e ouviram: Esses peregrinos vêm da cidade da destruição, pelo amor que tem ao rei deste lugar. Cada um dos peregrinos entregou o seu diploma àquele que haviam recebido no início, e os documentos foram levados até o rei, que depois de lê-los falou: Onde estão os homens? Estão diante do portão, foi a resposta. O rei imediatamente mandou abrir a porta. Que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Leia Isaías, capítulo 26, versículo 2. Então vi em meu sonho que os dois homens passando pelos portões, e eis que entrando se transfiguraram, e receberam vestes que resplandeciam como ouro. Também alguns os receberam com harpas e coroas, que lhes foram dadas, a harpa para o louvor e as coroas como sinal de honra. Nesse momento eu vi em meu sonho que todos os sinos da cidade repicavam de júbilo, e aos peregrinos se disse: Participe da alegria do seu Senhor. Leia Mateus capítulo 25, versículo 21. Ouvi também que os próprios peregrinos cantavam a plenos pulmões: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Leia Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Enquanto os portões estavam abertos para a entrada dos dois, acompanhei-os com um olhar, e eis que a cidade brilhava como o sol. As ruas também eram revestidas de ouro, e nelas caminhavam muitos homens, com coroas na cabeça, ramos nas mãos e harpas douradas para cantar louvores.
Havia também seres alados que respondiam uns aos outros sem interrupção, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas logo se fecharam os portões, e depois de ver tudo aquilo, desejei estar entre eles. Ora, enquanto eu admirava todas essas coisas, virei-me para olhar para trás e vi Ignorância chegando à beira do rio. Logo cruzou as águas, sem nem metade da dificuldade com que se debateram os outros dois. Pois eis que ele encontrou ali tal vã Esperança, barqueiro, com quem o seu barco o ajudou a atravessar o rio. Assim também ele, como os outros dois que vi, subiu o monte e se encaminhou ao portão, mas sozinho. Nem o homem sequer o recebeu, nem ouviu palavras de estímulo. Chegando diante do portão, ergueu os olhos e via na inscrição no alto e começou a bater, supondo que logo lhe seria facultada a entrada. Mas os homens que olhavam por cima do portão lhe perguntaram: de onde você vem e o que quer? Comi e bebi na presença do rei, e ele ensinou pelas nossas ruas. Pediram-lhe o diploma, para que pudessem levá-lo ao rei. Tateou as vestes à procura do documento, mas nada encontrou. Não tem nada? Perguntaram-lhe, mas o homem nada dizia. Então chamaram o rei, que não quis descer para vê-lo, mas chamou os dois seres resplandecentes que conduziram o cristão esperançoso e ordenou-lhes que fossem lá fora atar os pés e as mãos de Ignorância para lançá-lo fora. Então eles o agarraram e o levaram pelos ares até a porta que vi na encosta do morro, atirando-o lá dentro. E vi assim que também dos portões do céu, não só da cidade da destruição, havia um caminho até o inferno. Despertando, porém, vi que tudo não passara de um sonho. Conclusão. Acabo, leitor, de contar-te o meu sonho. Espero não usaste torpor enfadonho, mas interpreta-o para mim ou para ti. Só te peço, não desvirtues o que vi, senão o bem, mas o mal te fará. Distorcer, portanto, te é opção má. Cuida também tu de evitar o extremo, de ver esse sonho como algo blasfemo. Não deixes que esse símile ou imagem te leve ao risco ou à mera voragem. Larga isso aos meninos, aos malucos, mas extrai a essência, espreme o suco. Abre a cortina, transcende esse véu, disseca a metáfora, sem ser infiel. Se ali buscares, acharás coisas boas, proveitosas até, dignas, aliás, de loas. Mas, se na bateria te vier a impureza, releva, retendo o ouro, a riqueza. Não se acha o ouro envolto em mistério? Pois trocar polpa por caroço é vitupério. Porém, se tudo descartares como lixo, sonho de novo, me perdoa o capricho.